Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, todo mundo bem? Graças a Deus. Deus abençoe a vida de vocês no nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família. Agradecer o pessoal que está aí na internet. De domingo passado. Para quem estava aqui domingo passado, levanta a mão, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Quem pegou a palavra de domingo passado sobre entendendo a frequência do ambiente? Quem não pegou precisa assistir, amém? Porque senão você não vai compreender o que Deus está fazendo, e Ele está fazendo através da sua palavra. Então, domingo passado nós falamos sobre frequência, sim ou não? Todo mundo entendeu como funciona, quem pegou as chaves, quem entendeu como lidar com isso, como, na verdade, entender aquilo que Deus, na verdade, está movendo nesse lugar. Nós falamos sobre Davi chegar em um ambiente totalmente de guerra, sim ou não? Aonde todo mundo estava com medo. Eu disse, né, em terra onde todo mundo está com medo, quem tem coragem, fala comigo, reina, vence, governa, sim ou não, irmãos? E nós tivemos, na verdade, a oportunidade de ensinar sobre o quanto Davi estava num nível, sim ou não, irmão, muito mais profundo que a maioria, na verdade, que todas aquelas pessoas daquele exército. E por isso ele se desviou de quem? Fala, Eliabe. E enfrentou quem? Golias. E não tem como separar Davi de Golias, irmãos. Porque esse é resultado das dificuldades que você enfrenta e vence. Amém? Quem pegou essa chave, irmãos? Eu sou resultado, na verdade, das adversidades que eu enfrento e eu consigo vencer. Então eu sou resultado do gigante que eu consigo derrubar. Amém, irmãos? Eu creio nisso no nome de Jesus. 2024, um ano de acessar coisas grandes em Deus, um ano em nome de Jesus de vencer fortalezas e de vencer em nome de Jesus, fala comigo, grandes gigantes. Quem pegou a visão, sim ou não, irmãos? E eu estava ali, eu estava buscando ali, nesse momento de louvor, de adoração, da presença, muita presença de Deus dentro desse ambiente, muita unção de Deus nesse lugar. Eu não sei se você conseguiu se conectar com essa presença de Deus nesse ambiente, se a sua mente, né, o seu coração, o seu espírito, irmão, deu lugar, a presença de Deus está nesse lugar. Não sei quanto a você, mas no momento do louvor eu consegui adorar ao Senhor e louvar o seu nome, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Pastor, eu não consegui, então sua oportunidade agora na palavra. Se nesse momento de palavra você não conseguir entender o que Deus está fazendo, você não conseguir entender o que Deus está manifestando, infelizmente esse culto vai passar e só domingo que vem outra oportunidade, em outra frequência, em outra unção, em outra presença, Deus falando de maneira diferente. Entenda, eu preciso entender em qual espírito Deus está falando nesse dia. Quem recebe isso, irmãos? Nessa noite, nesse momento, talvez para uns Deus está falando um espírito de transformação, talvez para outros Deus está falando um espírito de libertação, talvez Deus está falando para outro um espírito de amor, entenda aí, de compaixão. Na verdade Deus está falando, vem cá, eu quero te estender a mão para você. Entenda, nós precisamos entender em qual espírito Deus está falando na noite, amém, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus está falando no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Laura, no nome de Jesus. Quantos estão dispostos a tomar posse daquilo que Deus tem hoje? Tema da mensagem de hoje, eu falei sobre frequência do ambiente, Davi chegando. Eu continuo nesse tempo, que esse tema ele é bastante grande. Eu estou numa sequência de mensagens prontas, que Deus vem falando no meu espírito para esse ano 2024, para nos fazer acessar, fala comigo, coisas grandes. O tema da mensagem é, a maneira que Deus vai falando, a frequência, fala comigo, vai aumentando. A frequência da sua presença, a frequência do seu propósito. Entenda a maneira que Deus vai falando. Eu vou entendendo o propósito, eu vou entendendo o que Ele quer, eu vou entendendo o porquê. Fala comigo, está demorando. Eu acho que a coisa mais difícil da gente entender é porque está demorando. Ah, irmãos, como a demora de Deus mexe com a gente, sim ou não? Não sei se com você, comigo mexe muito. Uma pessoa ansiosa, igual eu sou, que estou dominando essa ansiedade há alguns anos. Quem está entendendo, irmão? Porque eu acho que quem não está ansioso está morto, eu acho, né? Já foi para o céu. Ou quem não tem ansiedade nenhuma, você está prontinho para ser arrebatado, vai com Deus, que Deus lhe abençoe, no nome de Jesus. Mas a ansiedade nesses dias, ela precisa, em nome de Jesus, ser, fala comigo, dominada. Sim ou não, irmãos? E a gente fica ansioso, fala comigo, por muita coisa, sim ou não?
Por muita coisa a gente fica ansioso, por coisas que Deus falou, por coisas que Deus está fazendo, por coisas que Deus vai fazer. A ansiedade, ela insiste em nome de Jesus, irmão. Eu quero que Deus nos traga um princípio de estar, fala comigo, em paz. Irmão, fala essa palavra bem forte, fala assim, está em paz. Porque o nosso Deus, o mesmo Deus que é de guerra, fala comigo, Ele também é de paz. Porque em Romanos vai dizer que muito em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Não, mano, não sei se você pegou, vamos de novo. Eu sei que muito em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, no nome de Jesus. Aleluia! Uau! Fala para o seu irmão, você não pode ficar nessa frequência aí. Fala para ele, irmão, fala, sai dessa frequência aí, essa frequência não é de Deus para a sua vida. Preparando essa mensagem, entendendo que Deus estava falando ao meu espírito, eu consegui entender, irmãos, que Deus, ele tem o controle, fala comigo, de todas as coisas. Só que viver o controle de Deus, fala comigo, não é algo fácil. Tem hora que você parece que está indo para dar certo, mas parece que você olha assim, vai dar, e parece que Deus está direcionando para dar errado. E a gente não entende quando as coisas dão errado. Para quem já deu errado em 2024? Só para o pastor? Irmão, já vivi tanta coisa que eu achei que ia dar certo, deu errado. E aí eu venho e falo, Senhor, o que está acontecendo? Deus fala, calma. Está dando errado para dar certo, você não está entendendo. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Tem hora que a gente não entende, parece que Deus, na verdade, Ele não vai vir no primeiro dia, Ele não vai vir no segundo dia, Ele não vai vir no terceiro dia, mas no quarto dia, irmãos, Ele vai dizer, rola pedra, que eu quero chamar Lázaro para fora, parece que está dando tudo errado, mas Deus está falando, vai dar certo, porque eu estou no controle. Não vim no primeiro dia, não vim no segundo dia, não vim no terceiro dia, porque eu estava marcado para vir no quarto dia. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Tem coisas que Deus está preparando, irmãos. Não no nosso desespero, porque eu entendo quando Marta chamou e Maria, chamou de que jeito? Fala comigo, no desespero, sim ou não? Na enfermidade do irmão. Entenda isso. E Jesus, além de falar não, ainda vai para mais longe. Irmãos, isso mexe com a gente. Quem está entendendo o mistério? Porque tem hora que você está achando que vai acontecer pelo fato de estar perto. Jesus fala, não, eu preciso afastar para acontecer o que precisa acontecer, para quando eu chegar. O milagre só de curar não tem como comparar de um milagre de chamar uma pessoa do mundo dos mortos. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então, a maneira, fala comigo, que Deus vai falando. Fala, a frequência vai aumentando. Irmãos, entenda, fala comigo assim, começar não é tão importante quanto terminar. Entenda isso, sim ou não, irmãos? A gente entende que um corredor, quando ele dispara e ele gasta toda a sua energia, não é tão interessante, irmãos, o quanto ele se manter e ganhar o quê? Fala a corrida. Pois entenda, irmãos, o começo ele não é tão importante quanto o fim. O fim é mais importante do que o começo. Quem está pegando a visão, irmão? Quem está pegando? Eu estava pensando em algo poderoso, irmãos. É tão interessante porque a gente para pensar que o diabo, ele nem sempre foi diabo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Ele começou de uma maneira muito bem, é verdade ou não é? Existe uma palavra chamada Lúcifer, que não está na Bíblia, é uma palavra no latim que quer dizer anjo de luz. Mas ele era um ser, fala comigo, iluminado, cheio de pedras preciosas. Um ser, fala comigo, ungido. Olha o currículo de Lúcifer. Fala comigo, ele começou muito bem, até ele desejar aquilo que não era dele. Pegou a frequência, irmãos? Ele estava muito bem. Ele regia no céu. Então entenda, irmão, ele tinha controle, ele mandava, ele tinha domínio de algumas coisas, até ele desejar aquilo que não era dele, que não era, fala comigo, possível. Fala para o seu irmão, cuidado com aquilo que você deseja. E sempre fala comigo, é perigoso. E entenda, ele começa muito bem, acho que no meio para o fim, fala comigo, ele bagunça tudo. Então eu estava aqui e eu falei, Deus, o culto está maravilhoso, a presença de Deus. E eu falei, Jesus, como a tua presença é impressionante. Ele falou, mas não acabou, só acaba quando diz amém.
E ele falou a mim, vigie, porque até acabar você pode duvidar, pode ficar incrédulo, pode ficar triste, pode ficar emburrado, pode ficar magoado, você pode ficar chateado, você pode estar contrariado com algumas coisas, você está perdendo aquilo que Deus começou a fazer na sua vida no começo do culto. E eu falei, é verdade, Jesus. Ele falou, Wesley, fala comigo, sincero. Ah, irmãos, como eu guardei isso no meu coração, fala comigo, nós não podemos errar nesse ambiente. Não, irmão, fala com força, fala assim, nós não podemos errar nesse ambiente. Como é errar nesse ambiente, pastor? Errar aqui é, a presença está manifesta e eu não entendo que ela está manifesta. E aí eu não adoro, eu não louvo, meu Deus. Eu não abro meu coração, não rasgo meu coração na sua presença. Fala comigo, isso é errar aqui dentro. Errar aqui dentro é quando Deus está falando, perdoa e você não perdoa. É quando Deus está falando, libera, solta, e a gente não solta. Então fala comigo, é errar, fala comigo, dentro do ambiente. Não, fala bem forte, é errar no ambiente. E eu guardei uma frase que poderosa, um erro, fala comigo, repetido. Mais de uma vez. Fala para o seu irmão, não é um erro. É uma decisão. Isso é forte, não é, irmão? Um erro que é errado, muitas vezes, já não é um erro. Fala comigo, é uma decisão. E eu fiquei pensando nisso, falei, Deus, como a gente erra dentro desse ambiente? Tem hora que a frequência está altíssima da presença, a gente fala comigo, está natural demais. Fala assim, carnal demais. E a gente vê uma pessoa orando e fica pensando assim, para que isso? Para que orar nessa altura? É porque você está carnal demais. Aí você não consegue orar. Entendeu isso aí? A sua oração é de 1 minuto, 30 segundos, 40 segundos. E você não consegue orar. E no tempo que você não consegue levar a oração. Posso contar um testemunho? Posso ou não posso? Posso. Uma vez eu estava na igreja e tinha um irmão marchando. E ele era escandaloso, sabe? E ele marchava assim, ó. E ele rodeava a igreja. E alto, e eu falava. E eu sentado assim num canto, irmão. E eu pensava assim, pra que isso, moço? Pra que esse cara com essa barulheira, esse sapato? E ele era grande, irmão, enorme. E eu ficava assim na minha mente, pra que esse negócio de ficar marchando, moço? Meu Deus do céu, vai quebrar a cerâmica tudinho da igreja. Meu Deus, mas como ele tinha uma voz forte, mãe, não precisava nem de microfone dentro desse espaço aqui. As caixas, tadinha, essas caixas de 12 polegadas, irmãos, ele arrebentava na voz. E aí fala comigo, eu prossegui, fala assim, eu prossegui. E ele também. E foi. De repente o Espírito que habita em mim falou assim, levanta e vai marchar com ele. E eu numa vergonha, novo convertido. E eu pensava comigo, Jesus, para quê? Ele falou, não é para quê. Você não precisa saber por quê. E nem para quê. Só levanta e vai marchar com ele. Irmão, ficou parecendo dois, vocês sabem, não posso falar nem etnia, né? Mas ficou parecendo, irmão. E eu atrás dele. Irmãos, ele tinha um pique. E ele foi, eu fui, eu falava, Jesus, tá bom, nunca mais eu vou questionar, meu Deus. Pode marchar tanto que quiser, pode orar a altura que quiser, nunca mais eu vou questionar nada. Pai, eu não entendi, foi a frequência que ele estava. Meu Deus! Fala pro seu irmão, quando você não entender, fica quietinho. Fica quietinho, irmão, que é melhor para você. Marchei naquela noite um tantão, uns 30 minutos atrás dele. E eu pensava comigo, ele suadinho, tanto marchar, eu pensava comigo, marchando, pelo sentido, ele marchava pelo sentido e eu pelo outro, sim ou não? Pelo sentido que Deus está esfregando na minha cara. Para de questionar aquilo que eu não te pedi para você fazer. Para de questionar aquilo que eu não pedi para você fazer. Você está marchando, é porque questionou, não pedi para você fazer, para que você está questionando? Pegou a visão, irmãos? Você consegue falar para o seu irmão, para de questionar aquilo que ninguém pediu você para fazer. Aquilo que Deus não pediu você para fazer. Porque a gente é questionador, sim ou não, irmãos? Estou tudo dentro de frequência, só para você poder entender como funciona. Eu não entendendo a frequência que o irmão estava na presença, pensamentinho, ó, no 12. Marchei mais de 30 minutos com ele, entendeu? Na hora que ele parou, eu perguntei para ele, por que você estava marchando? E ele falou para mim assim, Deus mandou eu marchar, que ele vai encher essa igreja.
O ministério que a gente estava de um ano por outro tinha 100, 110. Ele chegou em um ano, congregando, que tem congregando, né, e membros, né, que são diferentes. Os congregados, aqueles que vêm exponencialmente, aqueles que são membros real. Chegou a 700 e poucos membros e entre congregado 900 e pouco, de um ano para o outro. E uns anos atrás esse irmão marchava nessa igreja. E eu nunca me esqueci disso. E toda vez que eu vejo alguém marchando, eu dou um jeito de ficar quietinho. Porque senão eu vou ter que marchar junto. Entendeu isso aí? Porque eu tenho pai e eu sou filho, e quando ele me corrige, eu entendo que estou sendo corrigido, não finge que estou dormindo e nem que estou desmaiado. Pegou a visão, irmãos? Então, quando você vê alguém orando, ore junto, em vez de ficar questionando. Amém, irmãos? Toma posse disso. Fala comigo, eu creio que Deus está no ambiente, nos dando, fala comigo, a direção que Ele quer. Sim ou não, irmãos? Eu entendo, irmão, nesse ano 2024, fala comigo, a coisa que nós mais estamos falando, fala assim, a coisa que nós mais estamos falando. Fala assim, posicionamento. Fala assim, o seu posicionamento vai chamar a atenção de Deus para você. Sim ou não, irmãos? E o nosso posicionamento nesses anos 2024 é que a gente, fala comigo, não pode desistir. Nós estamos falando de acessar, mas é acessar fala comigo, pelo princípio da palavra. Acessar pelo posicionamento, fala comigo, na palavra de Deus. Então a maneira como Deus está falando, Ele está elevando, em nome de Jesus, a nossa frequência de entender o que Deus quer. Seu propósito, seu chamado, sua função nesse ambiente, aquilo que Deus está clamando para a sua casa, para a sua família, lá na sua casa, lá na sua família, porque lá, irmãos, é onde Deus fala comigo, pega a gente. Sim ou não, irmãos? É lá, esse lugar aqui é um lugar de pit stop, de reabastecer o combustível espiritual, mas é na segunda-feira para frente que a gente vai enfrentar, fala comigo, os Eliabe. Fala assim, o Eliabe. Fala assim, os gigantes. Sim ou não, irmãos? Então eu consigo entender que Deus, Ele está falando, e Ele está falando, fala comigo, para aumentar, fala comigo, a fé é nosso entendimento. Fala bem forte, para aumentar o nosso entendimento. Para que nós possamos, fala comigo, entender o que Ele quer fazer neste lugar. Meu Deus, irmão, tem hora que eu fico pensando quando Deus Ele quer despertar algo. Irmãos, é como a palavra diz, desperta. Ó, tu que dorme dentro dos mortos. E Cristo o quê? Te exaltará. Irmãos, quando Deus quer nos despertar é de uma vez. E o despertar de Deus é algo poderoso, irmãos. O despertar de Deus é algo, fala comigo assim, explosivo. Deus, Ele tem uma autoridade em nos despertar. Quando Ele quer despertar um povo, um ministério, dá um chamado para um povo, dá um destino para um povo, irmãos, é algo que a gente, fala comigo, não tem noção. E a minha oração nesses dias é que nós sejamos despertados naquilo que Deus tem para nós, irmãos. Ah, irmãos, como eu quero viver isso, irmão, de novo, porque eu já vivi isso uma vez, eu já sei como funciona. Então entenda, irmãos, como eu quero viver esse, fala assim, esse despertar. Irmão, Deus nos despertar na oração, Deus nos despertar na comunhão, Deus nos despertar na gratidão, Deus nos despertar na generosidade. Irmão, só nessas coisas que eu estou falando, não tem como nós não chamarmos a atenção desse setor. Esse dia eu estava aqui arrumando ali o fundo ali, parado ali, irmãos, olhando para os irmãos arrumando essas bestas desses ar-condicionado. Eu estava falando uma prova, mano, que eu acho que era esse aqui é o... Tinha um demônio com ele, saiu, foi embora. Eu estava lá, irmão, parado, olhando, baqueado, irmão, e orando assim, Deus, deixa eles roubar de mim, não. Tem misericórdia, põe um espírito reto nessa pessoa, né, que foi muitos que veio. E aí eu falava, Senhor, tem misericórdia, não deixa esse trem estragar mais, não. Põe um espírito reto nessa pessoa, não deixa ele ser corrupto, não deixa ele mentir, Deus, enganar, não. E eu orando para o cara, de repente uma pessoa passou por mim e falou assim, pastor, Wesley. E eu olhei para ela e falei assim, nunca vi na minha vida. Ela falou para mim assim, só tem uma cesta básica para me dar? Eu falei, eu fiquei encabulado dela saber meu nome, de eu não a conhecer, mas dela ter, ela nunca veio aqui, não a conheço, mas dela ver esse lugar como uma referência que tem pão, irmãos, que tem comida, que tem alimento físico e espiritual. E eu falei para ela, espera um pouquinho,
Entrei ali dentro, fui lá, peguei um acesso, coloquei na mão dela. Ela falou assim: que Deus te abençoe. Irmão, mas como aquilo alegrou meu coração. Irmãos, eu fiquei valente, irmão. Falei, nossa, Deus fala nos mínimos detalhes, irmãos. Ela enxergou em mim, irmãos, na verdade, uma possibilidade de abençoar. Irmão, eu peguei a melhor cestinha lá dentro, entreguei na mão. Eu falei, você está quando levar? Se não der conta, eu te ajudo, você mora aqui perto. Eu falei, eu moro aqui pertinho. Nunca vi ela, nunca mais vi ela, nunca veio aqui. Não a conheço, perguntei aqui a Jos. Já viu fulano? Não, nunca vi. Então, entendo, naquele dia, irmãos, eu entendi que quando Deus fala assim, quer despertar algo. Irmão, nós vamos dormir e acordar debaixo de um mover de Deus. Aí quando Deus está fazendo, não tem aquele negócio. Ah, mas como que aconteceu? Não sei, irmão. Sei que Deus está fazendo. Ah, mas como está sucedendo? Não sei, irmão. Eu sei que Deus está abençoando. Mas como você está fazendo? Foi, irmão, eu não sei. Eu sei que Deus começou a fazer algo. Eu sei que foi construído uma base, um alicerce na palavra. Tem 10 anos pregando a mesma coisa. Disso eu tenho convicção, uma certeza, um alicerce, algo que foi construído, algo que não foi negociado, algo que não teve corrupção, algo que não teve negociação. Entenda isso, irmão. Algo que foi, na verdade, com fidelidade para o consumidor. Isso eu tenho certeza. Agora, como que Deus está fazendo a partir disso? Eu não sei. Pegou a visão, irmãos? Porque quando você vai comprar uma casa, você nunca pergunta como que foi feito o alicerce. Sim ou não? Ninguém dá valor no alicerce. Esse dia eu fui na igreja de um amigo meu, eles gastaram 1.100.000 lá, e ele me chamou, fui pregar lá na tenda, estava na tenda, e ele chegou assim, pastor Wes, vem cá, vou te mostrar um negócio. Eu entrei dentro da igreja, só tinha, chama sapata, aquela sapatona grandona, e as colunas na metade, e elas abrem grandona, cheio de concreto lá dentro, cheio de ferro. E ele falou, chuta, quanto tem aqui debaixo do chão? Eu falei, deve ter uns 50.000. Ele sorriu para mim. Falou, nossa, você é engraçado, né? Eu falei, não, eu estou brincando. Deve ter aqui uns 100.000 mais ou menos, aí debaixo aqui. Ele falou, não, essa aqui tem 500.000 dentro do chão. 500.000 reais dentro do chão. Para sustentar uma igreja para 1.000. Então entenda, nada vai sem alicerce. A gente achar que quer ser rápido demais com Deus. Não, irmão, primeiro ele faz o alicerce. E o alicerce de Deus para nós muitas das vezes, a gente não entende o que Deus está fazendo. Parece que tem hora que está fora da direção e Deus fala, calma, eu estou no alicerce, está secando aquele cimento que você colocou. Então tem muito crente secando o alicerce. Tem muito crente secando as colunas. Tem muito crente, irmão, secando aquilo que na verdade já fundamentou. O alicerce está secando, igreja. Aleluia! Glória a Deus. Quem crê nisso? Abre comigo, Ed, por favor, no versículo aí de Juízes. Eu quero te ensinar como Deus vai falando e vai aumentando algo na minha e na sua vida. Olha o que Deus vai nos ensinar nessa noite. Quem crê que a frequência da presença de Deus está nesse ambiente? Quem crê nisso, irmãos? Nosso maior problema é que a gente entra ali e fala comigo numa frequência, fala comigo errada. Talvez carnal, talvez ansiosa demais. E Deus está falando de uma maneira, fala comigo, totalmente espiritual. Irmãos, e Deus quando Ele fala espiritualmente, fala comigo, Ele vai falar espiritualmente. E tem coisa que a gente fala comigo, não consegue entender. Tem coisa aqui que eu converti em 1999, que Deus falou para mim, e eu já estou em 2024 e tem coisas que eu ainda não entendi que Deus falou para mim. Tem coisas que Ele vai lhe ensinando, fala comigo, é na caminhada. Conforme a gente vai caminhando, Ele vai o quê? Fala comigo, nos mostrando. Sim ou não, irmãos? E eu consigo entender que nesse versículo aqui é algo, fala comigo, poderoso. Ed, abre aí para você poder só entender, sem ser juiz, abre aí para mim. Se 1 Crônicas 29:12, naquela nova versão, NTLH, nova versão internacional. Olha o que vai dizer. Olha lá. Toda o quê? Riqueza. E pro o quê? Vem de onde? Uau. Tu que governa todas as coisas. Uau, irmão. Com o teu poder e a tua força. E podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Quem recebe isso nessa noite? Irmãos, eu acesso essa palavra com mais fundo, falar comigo assim, do meu coração, do meu entendimento. Que palavra, irmãos, poderosa. Toda riqueza e prosperidade vem de ti, vem do Senhor, Deus. Tu que governa todas as coisas e com o teu poder e a tua força, podes tornar forte qualquer pessoa.
Você consegue levantar a mão para cima? Eu profetizo sobre a sua vida essa palavra nessa noite. Eu quero concordar com você, com a sua mão levantada. Aonde está a dificuldade, onde está as adversidades, onde está o medo, onde está a dúvida, onde está a incerteza. Eu profetizo essa palavra, que o Deus que é próspero, que o Deus que é dono de tudo que há na terra e que há no céu, possa lhe prosperar nessa noite, a sua mente, o seu entendimento, que Ele possa governar os seus pensamentos, que Ele possa governar a sua mente, que Deus possa elevar os seus pensamentos, e que esse Deus, que é próspero, que é rico, que pode governar sobre todas as coisas, em um nome de Jesus, que Ele possa te fazer, em um nome de Jesus, forte, em nome de Jesus, que a sua casa seja forte, que os seus filhos sejam fortes, que a sua família seja forte, que a sua saúde seja forte, que os seus pensamentos sejam fortes, que as suas decisões sejam fortes, que Deus seja um Deus forte, para lhe salvar, para te exaltar, no nome de Jesus. Aleluia! Graças a Deus. Uau, irmãos, quem crê nisso? Então fala comigo, Deus pode fazer forte qualquer pessoa. Quantos querem que esse culto é um culto de ativação? Quantos entendem isso? Que nós precisamos nesses dias ser ativados, irmãos. Nessa semana eu tive momentos de oração poderosos. E eu falei, Senhor, como é bom isso. Fala assim, como é bom estar na sua presença. Desligar de tudo, irmãos. Como é bom, irmãos, maravilhoso você entrar na presença de Deus. Desligar de tudo aquilo que te oprime, que te segura, que te prende, que não te deixa avançar, que não te deixa prosperar. E nessa semana eu estive na presença do Senhor, irmãos, em momentos, fala comigo assim, poderosos. E Deus, Ele falou muito ao meu coração nesses dias, e eu consegui entender que em cada culto que a gente está tendo aqui, Deus está fazendo algo em nós, irmãos. Deus está mudando algumas coisas. Fala, Deus está mudando algumas coisas. Porque esse culto aqui, ele não é um culto emocional, ele não é um culto, irmãos, motivacional, não. Ele é um culto, irmãos, em nome de Jesus, eu creio nisso. Porque emoções, irmãos, elas são passageiras, mas decisões são permanentes. E as decisões que você tomar nesse ambiente, irmãos, não tem como você não viver algo de Deus para a sua vida e para a sua casa. Fala comigo, não tem como. Eu creio nisso. Fala assim, eu creio nisso. Nós precisamos, irmãos, de deixar de ser naturais nesse momento. Fala comigo, e ser mais espirituais. Sim ou não, irmãos? Porque milagre, ele não é gerado pelaquilo que eu estou vendo. Sim ou não? Milagres são gerados pelaquilo que eu estou crendo. E o momento de crer, fala comigo, é o momento que a palavra está sendo liberada. Sim ou não, irmãos? É o momento que a palavra está sendo liberada. Pedro ficou com Jesus em todo momento no processo da palavra, sim ou não? Ele pegou o barco emprestado, foi ou não foi? E ele ouviu a mensagem, sim ou não? Mas no momento que Jesus pergunta a ele, olha, agora você vai, pode afastar o barco, vou pregar no barco. Agora Jesus fala, eu quero que você vai lançar a rede à direita do... Pedro falou, Senhor, toda noite eu trabalhei, mas peguei nada. Mas sobre a sua, o quê? Palavra. Eu vou lançar o quê? Dá a entender que Pedro entendeu o culto. Pegou a visão, irmãos? Dá a entender que Pedro estava ligado naquilo que Jesus estava falando. O nosso maior problema não é ter a rede, nem o barco, é não estar ligado naquilo que Jesus está falando. Porque você tem o barco e a rede, mas não fica ligado naquilo que Jesus está falando. Aí no momento que Ele te pede algo que te desafia nesse ambiente, você dragoniza ou consulta a carne. E vai embora sem lançar a rede. Pedro estava ligado naquilo que Jesus estava falando. Ele falou assim, eu estou debaixo de um fracasso, de uma derrota. Não deu certo nessa noite. Foi só humilhação para nós. Mas eu quero te dizer, sobre essa palavra que o senhor está pregando aí, eu acredito, e eu estou com o senhor pode entrar nesse barco, nós vamos junto, no mesmo lugar onde eu não peguei nada. O senhor está falando que é lá na direita, naquele lugar, já estive lá, não deu nada, nada deu certo. Mas agora o senhor está falando que vai no barco. Uau, irmãos. Uau, irmãos. Tudo que eu preciso é que Jesus entre no barco, só isso, irmão. Só isso, irmão, mais nada. Pedro falou sobre a tua palavra. Qual palavra? Que ele já tinha dito, sim ou não? Ele falou sobre essa palavra, eu quero lançar as redes. E diz a Bíblia que ele lançou a rede e pegou uma quantidade de peixe. A Bíblia vai dizer colheiro, sim ou não?
que eles não podiam recolher sozinho. Teve que pedir e falar comigo, ajuda. Irmão, o milagre foi tão grande que precisou de ajuda. Eu profetizo, você vai viver um milagre tão grande que você vai precisar de ajuda. Vai ter tanta fartura na sua casa, você vai ter que chamar os irmãos para comer lá. Vai ter tanta prosperidade na sua casa que você vai falar, irmão, vamos almoçar lá em casa, vamos compartilhar, Deus está me honrando, Deus está me abençoando. Eu não estou vivendo a crise que na verdade o inimigo tem preparado para nós, não, irmãos. Nós estamos vivendo em nome de Jesus, é em Cristo, no nome de Jesus. E eu creio nisso, irmãos. É muito bom você agradecer a Deus, sim ou não, irmãos? Não é bom, irmão? Esses dias eu enchi a geladeira, olhei nela e falei, Jesus, obrigado, Jesus, como eu era pobre, não tinha nada. Passava uma luta lascada. Aí enche lá, eu fiquei olhando assim, falei, Deus, muito obrigado, Jesus, por tudo quanto o Senhor tem. É muito bom, irmão, você agradecer grato a Deus, pelo aquilo que Ele tem feito. Nós precisamos, fala comigo, ser mais gratos. Não é verdade? Ensina os seus filhos a ser gratos. Tem menino falando, não quero bolacha recheada não. Larga ele sem, irmãos. Pelo menos uns 15 dias. Você vai sem lanche para a escola, para você aprender a comer bolacha recheada. A criança fala assim, eu não carne de novo. Irmãos, faz arroz e feijão, mandioca frita. Todo dia. Pelo menos umas 3 vezes no dia. E fala, você não queria carne? Estava ruim a carne? Irmão, nós precisamos ensinar os nossos filhos a ser gratos a Deus. Porque a vida que nós estamos vivendo a gente nem merece. Nós estamos bem melhor do que merecemos. Sim ou não, irmãos? Não é verdade? Tem hora que eu me pego olhando e falo, Senhor, as minhas filhas já viveram coisas que eu vivi quando eu era bem já de idade. Sim ou não, irmãos? Olha a frequência que Deus está nos levando. Então nós precisamos ter um coração gratos a Deus. Sim ou não? Sua criança já fez viagem que você só foi fazer muito avançado, não é verdade? Sim ou não, irmãos? Eu me lembro que McDonald's era uma coisa muito distante, não era? Pra gente. E tem dia que eles falam, não, você não quer McDonald's. Pensou isso? A gente levou quantos anos, não é? Porque o nosso passeio, que tem essa idade minha, o nosso passeio é ir na loja americana. Irmão, quando eu fui na americana a primeira vez, eu viajei. Falei, cara, eu fui na loja americana, lá no Flamboyant. Falei, meu Deus, irmão, para comer aquele negócio de sonho, aquele pudim de padaria, era muito complicado, irmãos. Tinha um picolé lá na Kibon, que era, eu acho que era Pablito o nome daquele picolé. Irmãos, eram uns quadradinhos. Não era? Pablito, não é? Tablito, né? Irmãos, aquilo lá, a primeira vez que eu comprei aquilo, eu já era de idade. Comi só de raiva. Porque quando eu era novo, eu nunca consegui comprar. Irmão, aquilo era muito cabuloso. Comprei um potão grandão. E foi caro, viu, irmão? Foi por isso que na época não dava. Até hoje o trem é caro. Falei para as meninas, não, come, moço. Come, que eu demorei muito tempo para comer. Come esse negócio logo. Entendeu, irmãos? Então, a gente hoje está numa frequência tão poderosa. E Deus fala comigo, continua falando. Sim ou não, irmãos? Olha aí para você ver, abra comigo aí Juízes 6, Ed, agora. Me dá um negocinho desse aí, Letícia, por favor, desses fones aí. Deixa eu pôr aqui, que o ar está nos abençoando aqui com o vento, mas ele está só, pode ser. A folha está virando toda hora, obrigado. Olha que coisa forte que diz. Olha, conforme Deus vai falando, eu estou dizendo que a frequência vai aumentando. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo da onde? Juízes 6, 11. Vamos falar de Gideão. Conforme Deus foi falando, a frequência dele foi subindo. Então o anjo do Senhor... Oi? Acabou? Acabou não. Oi, som. Acabou não. Tá ouvindo aí? Olha lá, ó. Então o anjo do Senhor veio aonde? E se assentou debaixo do quê? Dos carvalhos. Que está na onde? Pertencia a Joás, a Abiezita. E Gideão, seu filho, estava o quê? Para salvar de quem? O que eu entendo com esse texto? Esse texto é bastante poderoso. Eu gosto muito de falar sobre Gideão. Acho que é um dos textos que eu mais estudo. E mais assim, toda vez que eu estudo, mais eu aprendo. É que nesses dias, fala assim, dias de crise. Fala dias de dificuldade. Fala dias de escassez. Fala assim, dias muito difíceis.
dias de perseguição, dias de, talvez as pessoas estavam pensando que Deus a abandonou, que Deus, entenda isso, a Bíblia vai dizer que juízes eles duravam de 40 anos, e a Bíblia vai dizer que, dependendo do tempo, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregava na mão de quem? Dos seus inimigos. E eu fiquei meditando nisso, eu fiquei pensando, falei, Senhor, é nesse momento, fala comigo, que o Senhor fala comigo, aparece. Fala comigo assim, Gideão foi surpreendido pela presença do anjo. Então dá a entender que Gideão foi surpreendido pela presença de Deus, pela presença, sim ou não, do anjo ou não era, sim ou não? Entenda isso, e quando isso aconteceu, eu falo para o seu irmão, a vida dele nunca mais foi a mesma. Eu profetizo que Deus vai lhe surpreender em 2024. Vai te surpreender, irmão, de uma maneira que você nunca imaginou na sua vida. Eu estou pregando nesses dias, irmãos, debaixo de uma unção tremenda de entendimento. E eu quero liberar essa palavra. Deus vai te surpreender. Surpreender a sua casa. Deus vai surpreender a sua paternidade. Deus vai surpreender seu filho levantando, sua filha levantando e falando, pai, eu quero ir para a igreja. Cansei. Quero andar com o Senhor, quero servir a Deus que o Senhor serve. Deus vai lhe surpreender, irmão, não desista. Deus vai te surpreender com seu esposo. Eu vou para a igreja. Vai te surpreender com sua esposa. Entenda, Deus vai nos surpreender, irmãos. E é nesse momento, fala comigo, que Deus, fala comigo, aparece para Gideão. Porque todas as vezes que isso, fala comigo, acontece, que Deus nos surpreende, fala comigo, transformações acontecem. Não tem como Deus, irmãos, se manifestar e não nos surpreender e também, fala comigo, não nos desafiar. Porque entenda, Deus aparecer para você e te deixar do mesmo jeito, muda alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não, irmão? No Novo Testamento, para todo mundo que Jesus apareceu, a mulher do fluxo de sangue, e aí vai a mulher na beira do poço, João 4, irmãos, aí vai o homem que desceu pelo telhado, todo mundo que viveu um milagre com Jesus, foi desafiado por ele. O que você quer que eu te faça? Sim ou não, irmãos? Vai lá e pega a oferta e ofereça aos sacerdotes, né, para confirmar aquilo que Moisés falou. Agora os 10 podem ir embora, entendeu? Vai lá, entendeu? Um só volta. Entendo, fala comigo, a Bíblia é um livro de surpresas. Paulo preso, apanhado, acorrentado, resolveu louvar ao Senhor, e de repente o cárcere tremeu e todas as cadeias foram quebradas. Deus é Deus de surpresa. Uau, irmãos, Deus vai te surpreender na sua empresa, Deus vai te surpreender no seu curso, Deus vai te surpreender no nome de Jesus, quem crê nisso? Sabe o que mais mexe comigo? É que a maneira que Gideão foi conversando, fala comigo, com o anjo, ele foi ficando. A maneira que você vai conversando com o espiritual, a maneira que você vai acessando coisas espirituais, você vai ficando espiritual. A maneira que você vai acessando coisas carnais, a gente vai ficando o quê? Carnal. Eu costumo falar que nós só é brasa, irmãos, junto. Fora do braseiro, nós é o quê? Carvão. E carvão é treva. Sim ou não, irmãos? Nós só é brasa na palavra, nós só é brasa no jejum, na adoração, no louvor, na comunhão dos santos, na igreja junta, a eclésia junta. Entenda, irmãos, nós só é brasa com um propósito. Mas olha como Deus está falando. Versículo 12, quem está comigo? Olha o que Deus está dizendo, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Primeiro, entenda, o anjo estava, fala comigo, analisando. E ele já tinha, fala assim, ele já tinha lido tudo. Irmão, quando o anjo chegou e olhou, esse anjo aqui, tipo, na verdade, uma tipologia bem forte, alguns creem, tem uma teologia muito forte, fala que ele era Jesus. A maneira que ele chegou e observou, ele já tinha lido Gideão, fala, totalmente. A maneira como você entrou, Deus já te leu. Pegou a visão, irmãos? Nós precisamos ser surpreendidos e também surpreender. Pegou aí? Porque nós só queremos ser surpreendidos, mas também nós precisamos surpreender. Pegou aí? Surpreender quando Deus está falando, fala assim, Senhor, é isso mesmo, eu não vou dar mole, eu não vou dar brecha para o diabo, eu não vou dar espaço para ele. Irmão, entenda, irmãos, o diabo já é um derrotado segundo a palavra. Sim ou não, irmãos?
Irmãos, um crente posicionado, o diabo tem medo dele. Você acha que depois que Jó recebeu tudo em dobro, você acha que Satanás queria ficar olhando para Jó? Satanás estava fugindo de Jó, irmão. Vamos ali, ver uma lapada. Mexe com Jó não, viu? Porque aí fica firme. Nasceu mais um filho, vai. Nasceu mais outro filho, vai. Deus devolveu os filhos. Jó pegou um pouquinho de ouro, uns presentinhos, ouro, um pouquinho de coisa. De repente, Jó, rico em dobro do que tinha. Lá vai mais cabelo, vai mais mula, vai mais ovelha, plantações, o dobro, tudo em dobro. O diabo fala, meu Deus do céu, onde eu fui arrumar? Eu tornei o cara mais abençoado que era. Não fica com medo do diabo, não, fica com medo de Deus, irmão. Porque só Deus pode lançar nossa alma, na verdade, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, num lugar que nós não queremos ir. Nós não tem que temer o diabo, não, irmão. Tem que temer, temor é de Deus. Está pegando a visão, irmãos? Então aqui eu consigo falar comigo e entender. No versículo 12. Então o anjo do Senhor lia o quê? Fala assim, apareceu. Fala, quando Deus aparece. Fala assim, ele fala. Ah, não, irmãos, isso aqui é profundo demais, irmãos. Quantos veio para ver Deus? Irmãos, se você veio para ver Deus, ele apareceu para você, ele está falando. Deus, desde o começo do culto, está falando, irmãos. Quando eu entrei aqui dentro, Deus já começou a falar, Deus já começou a bradar. Se você está muito ruim espiritualmente, não está ouvindo nada de Deus, você precisa se consertar com Deus. Você precisa ser sincero. Deus, eu estou, na verdade, um carnal ambulante, eu não estou conseguindo ouvir a tua voz. Seja sincero, irmãos. Deus não pediu a gente para ser perfeito, Ele pediu a gente para ser sinceros. Deus, toda vez que Ele aparece, fala comigo, Ele fala. E o que Ele fala para ele? O Senhor é... Uau, aqui é como Deus estivesse, fala assim comigo, te enxergando. Fala assim, na presença. Fala assim, dele. E não, fala aí não. Como você se enxerga. Deus olhou e viu Gideão da maneira que ele estava vendo Gideão. E não da maneira que ele, fala comigo, estava. Sim ou não? Porque a frequência de Deus, fala comigo, para nós, nunca vai ser uma frequência pejorativa. Ah, você está ruim mesmo, você está certo, está passando tanta luta, é assim mesmo. Fica assim mesmo, um tempinho, 2 meses, 3 meses. Depois você vive. É assim que Deus fala? Não. O olhar, entenda isso, a frequência de Deus, para mim, na sua presença, na presença dEle. Irmãos, entenda, Deus nunca vai nos olhar, irmãos, e falar, não, está certo, você está sofrendo demais. Não, Ele vai falar, não, você é um homem valoroso, você é um homem guerreiro, você é um homem preparado, você vai vencer, isso vai passar, você vai enfrentar, vai atravessar de lá e vai cantar que só o Senhor é Deus. Aqui não é como ele estava se vendo, mas é como Deus estava vendo Gideão. Nesse lugar não é como você está se vendo, é como Deus está te vendo. Nesse lugar não é como você está pensando, é como Deus já arquitetou para você. É como Deus já planejou para mim e para você. Porque Deus falou, olha, Ele apareceu e disse, o Senhor é contigo. Homem o quê? Valoroso. Tudo que Gideão, na verdade, a frequência dele estava tão baixa, irmãos, que tudo que ele não pensava é que ele era o quê? Valoroso. Mas Deus enxergou ele não da maneira que ele estava. Você não é resultado de como você está. Você é resultado como Deus está te vendo. Quem crê nisso, irmãos? Deus olhou para José e falou, você vai ser governador, não importa os anos que tem que passar, 13 anos vão passar, mas você vai governar toda a terra do Egito, todo o povo, todos os bens, toda a terra, Egito baixo e alto, você vai governar. Pegou a visão, irmãos? Então eu não sou resultado daquilo que eu estou passando hoje, eu sou o resultado daquele que Deus já liberou. Uau! E Deus liberou para nós. Olha o que Gideão fala. Deus está falando para alinhar Gideão naquilo que é propósito dele, na frequência que ele queria. Mas Gideão lhe respondeu, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos o quê? Contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do aonde? Do Egito. Porém agora o Senhor nos o quê? Desamparou. E nos deu nas mãos de quem? Dos medianitas. Fala comigo, frequência bem baixa.
Fala para o seu irmão assim, todo mundo que está numa frequência bem baixa, a primeira coisa que ele faz é duvidar. Como a dúvida persegue a gente. Sim ou não, irmão? A gente duvida muitas coisas, o dia inteiro duvida de A, de B, a gente pede confirmação direto. A gente duvida e duvida e duvida. A gente duvida até de duvidar. Pegou aí? Sim ou não, irmão? Será que aqui é o lugar certo? Será que eu estou aqui? Será que eu estou aí? Será que eu estou fazendo isso? Será que eu não estou fazendo aquilo? Será, e será, e será, e será? Será que eu não tinha que estar em tal lugar? Será que eu não tinha que fazer tal coisa? Será que eu não tinha que fazer isso? Será que eu não podia estar mais... Irmão, a dúvida, ela é inimiga da fé. E Gideão aqui, a frequência estava tão baixa que a primeira coisa que ele estava era o quê? Fala comigo. Duvidar. Sim ou não? Olha como Gideão se via. Ele estava se vendo de que jeito? De uma maneira, fala comigo. Ele não acreditava que aquilo que os pais dele contou realmente era verdade ou aconteceu. Sim ou não? A frequência, olha a frequência de Gideão. Era tão baixa, irmãos, que ele não conseguia. Fala comigo. Ele pôs dúvida conversando com Deus. Isso é massa, né, irmão? Eu já me vi assim muitas vezes, pondo dúvida, conversando com Deus. Será que o senhor vai fazer mesmo? Será que o senhor pode? Será que vai ter jeito? Eu acho que o senhor só esqueceu, nem vai acontecer mais. Então a gente conversa com Deus e põe dúvida. Conversando com Deus, a gente coloca dúvida naquilo que Deus já falou, ou naquilo que Deus já fez. Porque ele não falou nada que Deus ainda não tinha feito, ele falou de coisas que Deus já tinha feito. Ele só não conseguia acreditar na verdade, aquilo fala comigo que ele estava vivendo. Sim ou não? Pelaquilo que ele estava vivendo, ele não conseguia acreditar naquilo que os pais tinham contado. Sim ou não? Porque ele estava malhando o trigo, na verdade, o trigo no lagar para não entregar para os medianitas. Mas olha o versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e ele disse: vai de que jeito? Vai de que jeito? Fala ao seu irmão, Deus sempre vai ter uma frequência. Nunca só para o presente, mas para o futuro. Deus olhou Gideão e falou com ele no futuro. Isso é muito bom, irmãos. Quem já ouviu a voz de Deus no futuro? Vou lhe honrar, vou te abençoar, vou lhe prosperar, vou te dar uma casa, entendeu? Vou te fazer isso, vou te fazer aquilo. Hoje você está morando na casa, você está vivendo o futuro que Deus falou. E tem gente que ainda reclama de viver no futuro que Deus falou. Sim ou não, irmãos? Tem gente que há muitos anos atrás Deus falou que ia dar uma casa, hoje mora na casa e ainda duvida. Já está vivendo o futuro de Deus, que Deus falou um tempo atrás. Você chegou, comprou sua casa, está na sua casa e ainda duvida daquilo que Deus está fazendo. E quem mora de aluguel? Pega a visão, irmãos. Está crendo naquilo que você já está vivendo. Forte, hein? Está crendo naquilo que você já está vivendo. E muitas das vezes nem está feliz, nem está satisfeito, nem está agradecido. Está entendendo o mistério? Está estranho, tá, irmão? Mas Deus está no controle. Deus sempre está numa frequência do futuro. Vai. Qual que era a palavra? Vai. De que jeito? Deus manda primeiro ele em qual? Que força? Na tua força. Vai nessa tua. Quem conseguiu enxergar aí? Vai nessa tua força. Vai. Deus está mandando ele. Na presença dele, ele sempre vai falar. Vai. Deus nunca chamou ninguém para ficar parado, irmãos. Sim ou não? Deus nos chamou, fala comigo, para movimentar. Sim ou não? E olha o versículo 15 para você ver. Gideão. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, que livrarei o quê? Eis que a minha família é o quê? A mais pobre. E eu o quê? Oh, meu Deus, é aquilo que eu estou dizendo, irmãos. Gideão não conseguia entender e nem alcançar aquilo que Deus fala comigo. Fala comigo falando. Gideão, ele insistia em ficar em uma frequência, fala comigo, de vitimismo, de derrota, uma frequência baixa, de coisa pequena. Eu posso estar num lugar pequeno, mas eu sou grande por dentro. Vou falar de novo, eu posso estar num lugar pequeno, mas eu sou grande por dentro. Se vocês conhecem um sonhador, é o pastor.
Deus estava querendo falar para ele bem claro para ele. Gideão insistia em ficar de jeito, não vai dar certo não. Aí esse ano vai ser muito ruim. Aí esse ano, meu Deus, está vindo um negócio aí que é 1000 vezes pior. Irmão, sai dessa frequência. Nós cremos na palavra, irmão. Deus vai te prosperar em meio à crise. Você vai ficar mais próspero. Deus vai te avançar. Deus vai te prosperar, irmãos. Ah, nesse ano eu estou com medo desse governo. Irmão, o que você está temendo o governo para quê, irmãos? O seu governo é do céu. Você acha que esse povo manda em nós? Eu não sou daqui não, irmãos. Eu sou do outro reino. Não sou desse reino da terra não, irmãos. Eu não sou daqui, irmãos. Estou aqui de passagem, irmão. E é muito curto, viu? Se eu viver mais 30, eu vou ter 74, viu? Nossa, eu vou ficar muito feliz se eu viver esse tantão. Pegou a visão? Se eu descer, irmão, 30 anos passa rápido, irmão. Sim ou não? Sim ou não? Seus 30 já não vou. E não foi rapidinho? Mais 30 agora. Nessa aceleração tecnológica. Vai passar, ó, igual um sopro. 30 anos vai passar assim, ó. Quem está pegando a visão, irmãos? Nós não podemos ficar nessa... não vai dar certo. Quando vai... Não, irmãos, eu preguei no domingo passado sobre aquelas frases da sugestão. Foi muita coisa forte. Eu só estou querendo, na verdade, te fazer entender que não importa a maneira que esteja seu coração, a maneira que Deus vai falando com você, você vai mudar a frequência. E Gideão, ele não entendeu. Deus falou a primeira vez, Deus continua falando. Agora no versículo 15, ele está o quê? Fala, vitimista. Como nós somos vitimistas, sim ou não? Como nós conseguimos ser vitimistas e ficar naquele lugar, sim ou não, irmãos? E o homem é mais vitimista que a mulher. Irmão. Homem é custoso quando é para ser vitimista. Sim ou não? Principalmente na relação do casamento. É bicho custoso. Se você pega um homem vitimista, pode pôr o joelho no chão. Porque não é coisa fácil, não, irmão. Sim ou não, irmão? Nunca assume os erros, nunca assume nada. Entendeu? Isso sempre é a culpa do outro. Não quer assumir. Não reconhece. O tal do homem vitimista, só Jesus na vida dele. Sim ou não, irmão? Mulher também, quando é vitimista, misericórdia. Mas o homem é mais complicado. Você não viu o Gideão? Falando com Deus, né? Eu sou o mais pobre, sou o menor, minha família é pequena, minha família é mais pobre, não tem conversa, não precisa acabar com essa conversa. Não vai dar certo o que o senhor está vendo. Essa frequência que você veio falando comigo não vai funcionar. Em muitos cultos a gente faz assim, Deus está falando e a gente está falando, não vai dar certo, não tem jeito, não vai dar certo, esse ano é muito ruim, meu Deus, vai dar tudo errado, não sei o que vai acontecer, o dinheiro vai sumir. E é tantas teses, é tanta conspiração, que se você parar nisso, você não avança no seu propósito. Você não prospera, irmão, porque você vai ficar parado só nisso. Irmão, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua casa. Deus tem um plano para a sua empresa. Deus tem um plano para o seu trabalho. Deus tem um plano para o seu negócio. Deus tem um plano, irmãos, para te abençoar. Irmão, não choveu 3 anos, 6 meses. Elias era um profeta, ficou nessa mesma condição. Deus não gosta de filho dele, de homem de Deus, mulher de Deus, nessa frequência de vitimismo. Ah, Senhor, Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Essa caverna? Ah, Senhor, escondi aqui, só eu fiquei, eu fui zeloso para com o Senhor. E foi, Elias, deixa eu te falar um negócio, só você ficou não. Eu tenho 7.000, Elias, guardado, que eu sustentei todo esse tempo. Sustentei de pão e de água, que não dobrou o joelho a Baal, que não beijou a face de Baal. Entenda, irmão, Deus não aceita filho dele, homem e mulher de Deus nessa frequência. Sai daí, Elias, não é conversar. Ele tomou coragem. Na hora que ele viu que aquela voz mansa, que ele estava com tanto medo, se Deus falasse no fogo, ele não saía, sim ou não? Se Deus falasse no vento, ele não saía. No terremoto, de jeito nenhum que ele saía. Mas na hora que Deus falou, Elias, voz mansa, vai para fora, vamos conversar, vou te dar uma missão, para consertar essas besteiras que você vem fazendo, de vitimismo, pedindo para morrer debaixo do pé de zimbro. Me ajuda, Elias, tem misericórdia, você vai vir dar uma volta aqui comigo no céu, fica aí nessa frequência, de jeito não tem nem como, vai passear. Pegou, irmãos? Deus tem algo melhor para você e você está na frequência de caverna. O propósito de Deus sempre foi levar Elias, irmãos. E pôr Eliseu no lugar dele. Você acha que Deus não tem o controle daquilo que ele está para fazer? Tem, irmãos. Elias sai com um paninho debaixo da cabeça, com medo, tem meu, não vê Deus. Deus deu a ele a missão, vai lá, unge 2 reis, unge o tal do Eliseu, e depois você vai andando até eu te pegar. Pegou aí, irmãos? Até eu te levar para mim. Não, o carruagem vai lhe separar, eu vou te pôr dentro do redemoinho, você vai parar aqui comigo. Pensa nisso, irmão. Deus não gosta de gente nessa frequência.
que Gideão estava. Fala assim, uma frequência baixa. De vitimista. De derrotado. Pensamento pequenininho. Nada dá certo, nada funciona. Não vou conseguir. Está muito difícil esse ano ninguém vai ganhar dinheiro, esse ano ninguém vai prosperar. Se você quiser, só você, viu? Eu vou ganhar, eu vou prosperar e vou avançar. Depois não fica com inveja, não adianta não. Só questão de frequência. Se você quiser ficar nessa, tem importância. Se você quiser prosperar, eu vou orar. Para Deus abrir sua mente. Para você avançar, para você prosperar. Chegar no final do ano, você fala, Deus, muito obrigado. Até a geladeira não é a mesma, que eu estava agradecendo, aquela já foi embora, agora é outra. Pegou a visão? Conforme você vai agradecendo, Deus troca até a geladeira. Entendeu aí, mistério, irmão? Aconteceu comigo, fui agradecendo uma geladeira, agora já é outra. Essa até fala com a gente. Pega isso, irmão, geladeira doida. Você larga ela aberta, ela fala. Eu agradeci uma mais simplesinha, que minha avó deu para mim. Fui agradecendo tanto dentro dela, Deus trocou a geladeira, essa até fala. Pegou a visão, como é que funciona para ganhar uma geladeira que fala? É só você agradecer por essa que está na sua casa. Olha para ela e começa a agradecer. As mulheres que estão aí, ó, o marido vai passar o cartão. Irmãos, se é fé, começa a orar, fala, Deus, obrigado por tudo que está aqui dentro. Senhor, o Senhor sabe que eu amo essa geladeira, mas se eu puder dar aquela que fala, é essa que eu quero. Você larga ela aberta, ela pita, fecha. Você vai lá, fecha ela aí que ela está grilada. Pegou a visão, irmão? É agradecer até Deus mudar, irmãos. Não é ficar murmurando até Deus falar, estou cansado dessa murmuração. Não é agradecer até Deus fazer. Você começa a pegar a prática de agradecer a Deus pelo aquilo que Ele tem feito e pelo aquilo que Ele vai fazer, irmãos. Oh, meu Deus, eu sei disso, que eu vou viver isso. E vocês também vai no nome de Jesus. Versículo 16. E eu já estou acabando. Vixe, misericórdia. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. Fala, Deus apelou. Apelou com ele. Quem está na frequência baixa, Deus faz é isso. Estou te mandando em sua força. Já que você não quer ir, agora eu vou com. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás o medianito como se fosse o quê? Um só homem. Uau, irmãos. Deus aqui fala comigo, Ele aumenta a frequência da sua presença, sim ou não? Ele falou, eu vou contigo. Sabe o que Deus quer dizer? Não importa a situação agora, você vai porque eu vou. Isso é massa, não é, irmão? Eu não quero não, Deus, não sei. Deixa eu te falar de Deus, não tem opção mais, agora eu vou, você vai. Eu vou com você. E eu com você, você vai vencer essa batalha como se fosse só um homem. Agora eu nem preciso que ninguém já lute mais. Estou mudando os planos aqui, ó. Você vai vencer essa batalha tocando um chofar, quebrando a botija, e todo seu inimigo vai, nesse dia, vai se dispersar, e você não vai ter que guerrear. Irmãos, tudo que você precisa é Deus com você. Tudo que você precisa é Deus. Deus foi falando com ele até esse momento, até o 16, Deus foi falando com ele, fala comigo, até ele mudar. Porque tem gente que Deus vai insistir, Ele vai falar até você mudar. Você já pegou lá Êxodo 3, quando Deus começa a falar com Moisés? Deus apela a um ponto que manda um anjo matar Moisés. Moisés era um cara duro, irmão. Gente mansa é perigoso. O Moisés era o homem mais manso da terra, mas também era duro, viu, irmão? Ele foi questionando a Deus, questionando, e vai Êxodo 3, Êxodo 4. De repente Deus fala, anjo, se não fosse a mulher, irmão, a mulher tem hora que salva a gente, viu? Zípora adiantou, fez a circuncisão no menino, jogou o prepúcio na terra e o anjo quietou. Ela ficou tão assustada que ela voltou. Falou, não, eu não vou andar com você não, você é um homem sanguinário, quase que você mata nós todo mundo. Está entendendo o mistério, irmãos? Deus cruzou o caminho. Irmãos, Deus quis matar Moisés, o que sobra para nós? Que ele chamava de amigo. Pega a visão, irmão. Fica aí andando sem fazer aquilo que Deus está pedindo. Moisés sabia, irmão, Jetro era sacerdote naquele lugar. Jetro já tinha ensinado a ele que ele tinha que, na verdade, fazer, aquilo que foi ordenado lá em Abraão. Ele tinha que ter circuncidado os meninos, ele não fez porque era duro. E ele foi insistindo com Deus, não vou sogar, não sei isso. E ele falou, tá lá o Arão, vocês vão encontrar. E Moisés foi insistir até Deus falar, não, manda o anjo pegar esse cara, mata ele. Deu sorte que a mulher entrou no meio e fala comigo, livrou Moisés. Então fala comigo, tem hora que Deus vai falar. Até eu fazer. Frequência baixa, ele estava baixo. Agora olha para você ver, como que ele muda. Olha como ele vai mudar, 17. E ele diz, se agora tem achado o quê? Uau, irmãos. Dá-me o quê? Mudou ou não mudou? Porque
Porque uma pessoa que não estava acreditando que Deus fez, agora ele está pedindo o quê? Entenda, o culto vai mudar quando você mudar. O culto vai mudar quando você entender a frequência que ele está. Quando você entende a frequência da presença de Deus, como ele está, e você começa a mudar, e começa, em vez de ficar, e começa a pedir, Deus, me dá um sinal aqui hoje então. Se o pastor está pregando a verdade, me dá um sinal essa semana. Eu quero que o Senhor me dê um sinal. Eu quero que o Senhor me fale comigo. Eu quero que o Senhor me mostre no sonho. Eu quero que o Senhor fale na palavra. Eu quero que o Senhor use um profeta. Irmão, Deus tem várias maneiras de me dar sinal. Põe uma pessoa no meu caminho. Deus tem várias maneiras. Entenda. Agora a frequência dele, fala comigo, começa a mudar. Porque ele pediu o quê? Você já pediu um sinal para Deus hoje? Está vendo? Nossa frequência está tudo baixa. Nós estamos igual o Gideão. Até o dia 16, pedimos nada. Estamos aqui no culto pensando que hora que vai acabar, que eu estou com uma fome. Essa é a nossa frequência. Totalmente para fora e nunca para dentro. Senhor, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, nossa, eu tenho que fazer esse mês, eu tenho que fazer isso tal coisa. Nossa frequência sempre é nos tirar para fora do culto. E o Espírito Santo sempre é nos pôr dentro do culto. Até esse momento de Gideão, no 16, Deus só foi falando até ele mudar. E ele pede um. Eu não sei quanto a você, mas se eu pedir só um sinal, Deus muda a minha história. Não sei quanto a você, eu só preciso de um sinal de Deus. Você precisa de quantos? Gideão pediu vários. Pediu 3, depois ele pediu mais um. Mas olha o que ele fala no versículo 17. Olha que coisa forte. Rogo-te que daqui não te apartes. 18. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente. Para quem não estava acreditando, pedir um sinal ainda vai dar? Presente. E ponha perante ti. E o quê? Uau, irmão. Eu esperarei até. Gideão começa a sintonizar na frequência da presença de Deus. Sim ou não, irmãos? Porque ele pede, fala comigo, um sinal para Deus. Mas Deus já o quê, irmãos? Fala comigo, já Deus estava falando, sim ou não? Estava falando ou não estava? O que aconteceu? Olha que coisa forte. Aconteceu, entenda isso, muito forte que acontece aqui. Porque Gideão, quando ele pede, fala comigo, para Deus o quê? Fala, esperar. Sim ou não? Versículo 18. Rogo-te que daqui não te aparte, até que eu, fala comigo assim, Gideão pediu exclusividade. Tem alguma área que você precisa de exclusividade de Deus? Hã? Que Deus olhe para você agora, para sua casa, para sua família. Gideão falou agora, você me espere aqui. Se tiver outras coisas para você fazer, não vai dar, você vai ter que me esperar aqui. Porque eu estou indo lá em casa, vou preparar algo para o Senhor e vou vir trazer. Tem como você me esperar? E Deus falou o quê? Deus a ama te pôr como exclusivo, irmãos. Isso é bom demais, irmãos. Você saber que Deus pode te esperar. Que você pode preparar o que você tem para preparar. Irmão, vir nesse culto é trazer um presente. É você, sua adoração, sua alegria, sua comunhão. Falar, Deus, espere aí, irmão, Deus esperou ou não esperou? Gideão pediu, o que muitos, na verdade, quer é exclusividade de Deus. Exclusividade, fala comigo, na presença de Deus. Sim ou não, irmãos? Fala comigo, mas tem um preço. Qual foi o preço? Ele falou que ia preparar uma. Fala comigo, presente. Entenda, irmãos. Eu entrei nesse ambiente e eu falei, Jesus, tem algumas coisas que eu preciso que o Senhor faça. E Deus falou, amém, eu posso fazer, mas o que você pode fazer? Você quer que eu seja exclusivo? Me esperar? Quer que você me espere? Quer que eu te espere em quê, Wesley? O que você está preparando para mim nesses dias? E eu fiquei meditando nisso, irmãos. Porque eu entrei nesse ambiente e eu comecei a sonhar com algumas coisas. Irmão, nesse ambiente você tem que começar a sonhar com a sua casa, com a sua família, com os seus propósitos, com a sua vida, com os seus pais. Não sei, irmão, você precisa começar a falar comigo, sonhar. Esse ambiente, irmãos, é um ambiente, a gente aprende muita coisa. Então, quando eu entrei aqui, Deus falou comigo, Wesley, Gideão agora pediu para Deus falar comigo, esperar. Uau, irmãos. Fala comigo que nós temos mais precioso. Fala assim, o que nós temos de mais precioso é o tempo que nós passamos com Deus. Fala assim, isso tem um preço. Tempo com Deus tem o quê? Preço. Aqui o maior preço do tempo seu com Deus é a sua atenção. Nessa noite, se você der a sua atenção de presente para Deus, sua vida nunca mais é a mesma. Deus quer a sua atenção, irmãos.
Deus quer exclusividade com você. Deus, Ele ama te esperar. Fala assim: Deus ama me esperar, a preparar, sim ou não, aquilo que Ele tem para mim. E entrou Gideão e preparou o quê? Um cabrito, e pães asmos, e uma eifa de farinha, e pôs carne, numa o quê? Cesto, e o caldo pôs na onde? Uma panela, e trouxe até debaixo, da onde? Do cavalo, e ofereceu. Fala assim: o que Gideão foi preparar levou tempo. Fala comigo: o que Gideão foi preparar levou tempo. Fala assim: levou tempo. Porque tempo é a coisa mais importante que a gente tem hoje na face da terra. E esse tempo que nós estamos passando assim, o que você está preparando para Deus? Para o último momento da oração. Você só quer que Deus faça, mas não prepara nada. Não prepara primeiro o coração para receber. Não prepara, na verdade, a mente para tomar posse daquilo que Deus está falando. Irmãos, nós precisamos preparar algo para Deus dentro desse ambiente. E olha que eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando só de coisas espirituais. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de coisas, estou falando de coisas, irmãos, de ações espirituais que nós precisamos ter nesse ambiente. Porque toda vez que Deus fala, Ele aumenta a frequência. Sim ou não, irmãos? Fala para o seu irmão: Deus falou tanto que Gideão acreditou. Abra aí, Ed, 7,14. Olha então como ele acreditou. 7,14. E respondeu o Senhor. Que achou? Está comigo? E respondeu o Senhor. E respondeu o seu companheiro. E lhe disse: não é isso outra coisa senão o quê? Filho de Joás, varão o quê? Deus tem dado nas suas mãos o quê? Aos medianitas. E todo o quê? Sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e sua explicação, adorou a quem? Uau! E voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado os medianitas, o arraial dos medianitas, nas nossas mãos. Então, o que? Dividiu os homens, 300 homens, 3 companhias de 100. E o que? Lhes deu a cada um o que? Uma buzina. Uau! Vazios. E o que? Tochas acesas. E diz: olhai para quem? Ah, não. Consegue falar isso bem forte? Olhai para quem? Lá atrás, na frequência baixa, o que ele falou? Sou o menor, sou o mais pobre, sou aquele que, na verdade, não posso fazer nada. Agora ele está falando o quê? Vocês olham para mim. Irmão, você precisa fazer um culto onde você fala: olha para mim. Olha para mim. A maneira que eu estou adorando, a maneira que eu estou buscando, a maneira que eu estou entregando, olha para mim. Entenda, irmãos. Agora ele está na frequência tão alta que ele mandou os homens fazer o quê? Guerreiro, irmão. Falou assim: vocês, todo mundo olha para mim. Pergunta ao seu irmão: como é que está a sua frequência? Você vai ficar como Gideão até o 16? Ou você vai vir para o 7,14, 7,16, 7,17? Olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim. Quando sua frequência subir, você vira um exemplo. Pegou a visão, irmãos? Tudo que nós precisamos nessa noite é sair dessa frequência baixa, onde nós não conseguimos ouvir Deus, não conseguimos entender o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, o que Deus está operando. Nós só precisamos disso, ouvir a voz de Deus. Olha para mim, da maneira que eu fizer, vocês façam. Diz a Bíblia que nesse dia Gideão quebrou o canto, a água saiu, trocou trombeta e Deus entrou no meio do arraial. E naquela noite todos os seus inimigos foram derrotados, sem ele ter que pegar em uma espada. Gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus, nessa mesma frequência que Deus está disposto e disponível a lutar por você. Vou falar de novo: Deus está disposto e disponível a lutar por você. Se você se posicionar na posição que Ele precisa nessa noite. Essa palavra ela vai te ajudar no decorrer do ano. Quando você vê que você está, o Gideão, até do 11 ao 16, você fala: sai
Eu preciso ser o Gideão 6,17. Onde eu começo a acreditar que Deus está fazendo. Eu começo a acreditar que Deus está operando. Começo a olhar para minha casa e falar: Deus, o Senhor está fazendo, eu te agradeço por isso. Começo a olhar para minha empresa e falar: Deus, o Senhor está abençoando, eu te agradeço por isso. Começo a olhar e falar: Deus, essa batalha pode estar travada, pode ser grandes as ameaças, mas o Senhor está na nossa frente. Deus, essas dificuldades estão se levantando, mas o Senhor está na nossa frente. Gideão se tornou tão forte naquilo que Deus tinha ensinado a ele, porque a maneira que Deus vai falando, a frequência da presença dele vai aumentando. Então no final desse culto não tem como você ficar: ô céus ouvidos, não tem jeito, não vou dar. Não, irmãos, agora é igual o Gideão. Olha para mim, Jesus, estou posicionado, estou na posição de receber, estou na posição de viver o milagre, estou na posição de entender o que o Senhor está falando, estou na posição de entender o que o Senhor quer fazer, de que o Senhor quer operar na minha vida. Deus, eu me posiciono para falar posse. Nessa noite Deus está esperando uma igreja, uma refrigério posicionada a tomar posse daquilo que Deus está, na verdade, liberando, irmãos. Eu creio nessa noite, irmãos, que tem algo que Deus está fazendo, e o inimigo ele está insistindo em nos deixar nessa frequência baixa. Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Não, nessa noite Deus está te falando: eu vou ser com você. E você vai enfrentar os medianitas como se fosse um só homem. Fala comigo: Deus cumpriu. Tinha 300, sim ou não? Mas todos os 300 teve que olhar para Gideão. Porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Ele falou: você vai enfrentar os medianitas como se fosse um só homem. Ele separou de 100 em 100. Todos os 300 teve que olhar só para um homem, que era Gideão. Eu não sei qual que é a sua frequência nessa noite. Você está desanimado, cabisbaixo, você está duvidoso, duvidando de algumas coisas. Eu não sei como você está nessa noite, mas eu quero dizer: Deus não quer você aí. Deus quer você crendo, Deus quer você acreditando, Deus quer você tomando posse. Deus quer você entendendo que Ele pode, na verdade, liberar sobre a sua vida e sobre a sua casa aquilo que Ele já planejou. Deus quer você tomando posse daquilo que Ele tem para fazer. Eu profetizo que esse ano 2024 Deus vai fazer coisas grandes sobre as nossas vidas. Deus vai nos fazer entregar, irmãos, em nome de Jesus, aquilo que nos impede de alcançar, aquilo que está te atrapalhando a acessar aquilo que Deus já te liberou. Deus vai nos ensinar a entregar, irmãos, porque Gideão entregou e viveu algo poderoso. Deus vai nos ensinar a entregar e não só querer receber. Gideão entregou para receber. Ele entregou e falou: me espere, eu tenho um presente para você. E ele ofereceu ao Senhor e Deus recebeu. E através daquilo que Deus recebeu, Deus entregou algo muito maior para ele. Porque ninguém vai vencer Deus no dar, no entregar, na verdade no semear. Deus, Ele é grande, irmãos, naquilo que Ele está para fazer nas nossas vidas. Deus, essa noite, Ele quer nos libertar de nós mesmos. Ele quer nos libertar dos pensamentos que nos levam aos fracassos, dos pensamentos pequenos, das dúvidas, dos medos, das aflições. Deus, nessa noite, está levantando uma igreja que entende que Deus está falando com ela. Deus nessa noite está falando com você, mesmo que você insista em ficar nessa frequência baixa. Eu sou o mais pobre, o mais pequeno, que não consigo nada, nunca tive oportunidade. Deus está falando com você. Eu não sou valorizado, não tenho oportunidade, nada dá certo. Deus está falando com você. Eu sou rejeitado. Deus está falando com você. Não fique esperando uma oportunidade. Entenda o que Deus está falando com você. Há um tempo certo para todas as coisas. Não fique atropelando as coisas. Porque tem gente que está aqui hoje que está triste porque não teve a oportunidade. Não é o tempo e nem a hora. Vai chegar o momento. Se você souber esperar, senão você vai perder o tempo de Deus. Você vai sair e vai embora. E não vai entender o tempo de Deus. Você está aqui dentro. Você está triste. Você não teve uma oportunidade.
Não era o tempo e nem o momento. Ainda não é a sua vez. E se você não vigiar, você vai perder o time e vai embora. Se você não entender, você vai embora, você e sua família. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Deus está falando desde o começo do culto. Vem, ó Deus. Eu quero ser o Gideão no capítulo 6, 17. Aquele que pede um sinal. Senhor, se o Senhor está aqui mesmo, é lá na minha casa, eu preciso nessa semana. Se o Senhor está aqui mesmo, é lá na minha saúde, eu preciso agora. Se o Senhor está aqui mesmo, Deus, é lá na minha empresa, esse ano eu preciso vencer. Eu preciso, ó Deus, avançar. Eu quero viver os propósitos do Senhor na minha vida. Deus hoje está jogando por terra toda palavra contrária de Satanás, toda arma preparada contra nós não vai prosperar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus. Nós estamos aqui. Vem, ó Deus. Deus está te chamando, igreja. Refrigério, Deus está te levantando. Entenda o propósito. Meu desejo é sentir teu poder. Deus está com você. Eu serei contigo. Eu serei contigo. É o teu altar. Eu serei com a sua casa, eu serei com a sua família, eu serei com o seu propósito, eu serei contigo. A glória contempla. Entra naquilo que Deus está fazendo, entra naquilo que Deus está falando, entra naquilo que Deus está te chamando. O som do céu. A glória contempla. Espírito Santo, Ele está aqui, igreja. Aquele que falou com Gideão está aqui nessa noite. E Ele está falando com você nessa noite. O mesmo Deus que falou com Gideão no passado está falando no presente hoje aqui. Oh! O mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Rei, o Rei dos Reis, está falando hoje aqui. Te damos glória. Teu é o poder para sempre amar. Te damos glória. Só fecha os seus olhos e deixa Ele falar com você. Te damos glória. Hoje é o culto que Deus quer falar com você. Teu é o poder para sempre amar. Escuta a voz de Deus. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar, Senhor. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Então Sopra, Espírito Santo, sopra um vento impetuoso, sopra um fogo, sopra uma presença neste lugar. Vem como um vento impetuoso, batiza com fogo, com a sua presença de autoridade. Sopra, Espírito Santo, sopra com teu fogo, vem com a tua voz doce e suave, mas fala, muda a frequência das casas, das famílias, leva o teu povo a frequência altíssima na tua presença, na tua palavra, no jejum, na oração, na comunhão, no desempenhar, no entregar, no fazer. Leva o teu povo a uma frequência da adoração, do louvor na tua presença. Oh!
Yeremanarakat no komanai. Yezi anaraki onoko. Nini mini hai adarakat no mini hai. Shidimini odoroki ono manahaki noko. O Espírito de Deus hoje vos fala. Yei arabadarakat noko. Que a voz dele nessa noite é como uma escada de degrau em degrau. Conforme ele fala, você vai subindo. Conforme ele fala, você vai avançando. Conforme ele fala e você ouve. Conforme ele fala e você escuta. Conforme você fala e ele obedece. A voz dele nessa noite é como uma escada. Conforme Deus vai falando, ele vai mudando a frequência. Conforme ele vai falando, ele vai liberando. Conforme ele vai falando, ele vai levantando. Conforme ele vai falando, ele vai separando. Conforme ele vai falando, ele vai fortalecendo. Conforme ele vai falando, ele vai libertando. Conforme ele vai falando, ele vai curando. Conforme ele vai falando, ele vai separando. Ele vai sarando. Ele vai transformando. Ele vai sarando. Conforme ele vai falando, ele vai selecionando, ele vai levantando. Pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra. Sobe a sua frequência na oração. Na oração. Oh, ache Deus neste lugar. Encontre Deus neste lugar. Sintonize na presença dele agora. Encontre Deus nesse ambiente. Então vem incendiar o coração. Quero ouvir Toda tristeza, toda angústia, toda incerteza, toda dúvida, sai agora das mentes, dos ambientes, das casas, das famílias. A sua casa está sendo visitada nessa noite. Seus filhos serão uma bênção, a sua família é uma bênção. Deus lhe prosperará nessa terra. Você vai viver o melhor ainda de Deus esse ano. Você vai acessar o que você nem merece. Você vai acessar coisas grandes ainda esse ano. Conforme Deus vai falando com você do capítulo 11, 6:11 a 6:16. Gideão foi entendendo o 16. Eu não sei qual capítulo você entendeu, mas eu quero dizer que depois de 17 ele nunca mais foi o mesmo. Gideão 6:17 ele não é o mesmo mais. Ele pede algumas provas e Deus dá um sonho até para o inimigo dele, porque até que o inimigo entenda. Ei, até o inimigo sabia quem Gideão era, só ele que não sabia quem ele era. Tem muita gente aqui hoje assim, nem sabe quem é. E quando você não sabe quem você é, você tem uma dificuldade na sua identidade. E se você tem uma dificuldade na sua identidade, você não consegue alcançar aquilo que Deus já falou que vai fazer, aquilo que Deus já falou que vai liberar, aquilo que Deus já falou que vai entregar. Deus nessa noite está curando identidades nesse ambiente. Deus está sarando identidades que estavam na frequência baixíssima, e Deus está levantando nessa noite e está te dizendo: eu sou contigo. Deus está falando: eu vou com você. Você não vai sozinho. E você vai vencer essa batalha como se fosse só uma pessoa. Oh. Você vai poder falar: olha para mim, eu estou na frequência que Deus, eu sintonizei nessa frequência da presença de Deus. E aquilo que o Deus falou já é. O Deus de repente já não podia puxar as redes. Isso é um dos nomes de Deus, e já não podia mais puxar as redes.
E de repente o cárcere tremeu. Deus vai fazer coisas já e vai fazer coisas de repente. Eu estou profetizando, Deus vai fazer na sua vida coisas no já, e Deus vai fazer coisas na sua vida no de repente. Quantos crê? Agradeça a esse Deus em palmas, glorifica o nome dele. Em o nome de Jesus, nessa semana eu profetizo uma semana poderosa, uma semana de vencer os seus inimigos, uma semana onde Deus está contigo, e não vai ter medianitas, não vai ter quem te roube, quem te lese a sua presença, não vai ter quem na verdade tire a sua paz, tire a sua alegria. Nessa semana você vai viver uma experiência de viver Deus com você. Uau! 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 Nessa semana que Deus lhe abençoe. Para você conseguir entender essa mensagem direitinho, volte no domingo passado. Ela é uma sequência do domingo passado. Não deu para pregar tudo. Mas para você entender isso, eu vi nesse ambiente como um termômetro. É como você pôr um termômetro numa criança quando ela está com febre. Aqueles de antigamente era aqueles que você tinha que limpar e você tinha que fazer alguns procedimentos dele, e você via o termômetro subir até ficar no vermelhinho. Hoje tem digital. Você coloca debaixo da criança e de repente está 37,5, estado febril, 38 febre, 38,5, misericórdia, 39 médico, dá um banho na criança. Eu vi como se fosse um termômetro nesse lugar. E Deus falou comigo: Wesley, eu estou subindo a minha presença nesse ambiente como um termômetro. Eu estou elevando a minha presença nesse ambiente. Eu estou preparando esse lugar para ser uma casa de socorro, uma casa de cura, de comunhão. Muitos virão de longe para participar e para se alimentar da comida que eu entregarei nesse ambiente. E você, em nome de Jesus, eu profetizo, vai fazer parte disto. Daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Nessa semana, eu disse que no mês de março Deus vai começar a fazer milagres. Eu estou buscando por isso. Já tem desde o começo do começo do ano de 2024. Eu tenho buscado por isso. E Deus falou que no mês de março Ele vai fazer grandes milagres, irmãos. Do domingo passado para esse, as pessoas me ligaram de fora e viveram milagres impressionantes. Elas vão dar o testemunho de novo no telão. Pessoas dos Estados Unidos, pessoas de Londres, pessoas de Portugal. Elas viveram milagres naquela palavra de domingo passado. E elas queriam contar. E eu falei: não, conte, vamos contando gradualmente. E vocês vão começar a ouvir testemunhos gigantescos daquilo que Deus está fazendo. Mas eu creio que hoje, irmãos, de domingo passado e nesse domingo, Deus não vai te deixar nessa frequência. Ele vai falar até você chegar no versículo 17. E que nessa semana você possa viver um sinal de Deus. Que nessa semana você possa viver uma experiência com Deus. Que nessa semana você saia daqui com seu coração limpo, com seu coração refrigerado pela presença do Senhor. Que você possa viver um refrigério nessa semana na sua casa. Que o seu esposo esteja feliz com você, sua esposa feliz com você. Que os seus filhos estejam em paz com você. Que os seus filhos te olhem dentro do seu olho e falem: pai, eu te amo. Se você olha dentro do olho do seu filho e fala: meu filho, eu te amo. Que nessa semana você possa viver uma comunhão na sua casa como você nunca viveu. Que a frequência lá no seu lar, em comunhão, em amor, em cumplicidade, em nome de Jesus, que Deus possa fazer algo na sua casa nessa semana, que você vai sentir o cheiro da presença de Deus no seu lar. Em um nome de Jesus. Porque se nós tivermos casas de homens e de mulheres de Deus, nós vamos ter uma igreja forte no Senhor. Em um nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua casa. Vai em paz no nome de Jesus. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe. Aleluia.